YouTube, jornalismo e esporte na sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que escolheu a Rádio Bandeirantes para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira, hein? Dia 30 de dezembro. Para uns o ano passou voando, para outros o ano demorou um pouco mais para passar. A segunda-feira já é por si só um pouco mais pesada, mas nós vamos tentar fazer com que ela comece um pouco mais leve para você. Nós temos alguns assuntos aqui que não são muito leves assim, mas também vamos falar das pessoas que hoje enfrentam um problema muito sério, que tem que conviver com o transtorno do espectro autista. Vamos também falar, dar dicas de viagens para você. A doutora Adriana Silva vai participar com a gente para falar das crianças que têm autismo. A agente de viagens Valéria Barcelos vai nos dar dicas importantes de viagens. Nós vamos falar também sobre a situação da chuva na região. Olha, a situação complicada, viu? Em Piracicaba, em Capivari, nossos repórteres estão lá. Daqui a pouco a Rafaela Oliveira vem aqui também. E vamos falar da Mega Sena, né? Tem vários assuntos aí todo final do ano. Eu estou aqui com o Danilo Capucci, ele e o Pedro Piscinato estão comandando a nossa máquina hoje, sempre com o comando aqui do Gil Kleber. E tanto o Danilo quanto o Pedro Piscinato já me disseram que odeiam uva passa. É um assunto também que todo ano vira e mexe, você põe uva passa no arroz, você coloca na salada de frutas, você coloca naquele molho especial que está fazendo. Então a gente vai falar sobre isso também. Muito obrigado então para você. Nós vamos nessa 1h30 aqui, substituindo aqui o Heitor Fredo, que está... O Heitor Fredo mandou um recado para mim de manhã e falou assim: olha, por favor, não estou atendendo o telefone, eu estou aqui em Orlando, né? Estou nas praias aqui de Orlando, então bom descanso para você, Heitor Fredo, que estará de volta aqui na próxima segunda-feira. Eu queria começar conversando com você sobre a Mega Sena da virada, porque há, na verdade, uma previsão de que o prêmio chegue a 600 milhões de reais. 600 milhões vai ser, se confirmar essa previsão, será o maior prêmio já pago por uma loteria da Caixa. Tem alguns aí mais entusiasmados falando em 1 bilhão de reais, hein? Não sei se chega a tanto não. Eu acho que passa de 600 milhões. Não acho que chegue a 1 bilhão, mas acho que passa de 600 milhões. E nós vamos então ver como é que as pessoas estão pensando, o que elas vão fazer. O que elas fariam com o dinheiro? O que você faria se você ganhasse 600 milhões de reais? A gente sempre fala de comprar um carro novo, de fazer viagens, viajar com a família, né? De pagar dar uma zerada naquele cartão de crédito que ele insiste em vencer, né? Todo final de mês tem aquele cartãozinho de crédito vencendo. E a gente vai tentando então imaginar aqui o que nós faríamos. O que você faria se você ganhasse a Mega Sena? Você pode pegar e mandar a sua sugestão aqui para nós, né? Você pode mandar para a gente. Se você quiser dar uma sugestão de como a gente pode fazer com a Mega Sena, você diz assim, o que é que você faria? E nós vamos então, quem sabe eu copio a sua ideia, quem sabe você copia a minha, e a gente vai então tentando fazer com que o nosso final de semana seja mais... O nosso meio de semana, nosso final de ano seja mais alegre um pouco. Eu estou recebendo aqui a Rafaela Oliveira,
Rafaela Oliveira trabalha conosco no portal bandmulti.com.br e a Rafaela vai falar pra gente da situação da chuva. Choveu demais nesse final de semana e a Rafa então dá um panorama pra gente agora de como que nós estamos nas principais regiões aqui, que sempre são atingidas com chuva, né? Piracicaba, Capivari, Montemor. Bom dia, Rafa. Obrigado por ter nos ajudado aqui, por nos ajudar aqui nessa reflexão e trazer notícias para nós que não são muito boas, mas elas têm que ser dadas. Bom dia, Edson. Obrigada pelo convite. Realmente a situação está preocupante e, de novo, a região foi atingida por fortes chuvas. Em Piracicaba, por exemplo, o rio está em estado de alerta e atingiu 4,64 metros na tarde deste domingo e segue em estado de emergência desde a última sexta-feira, dia 27. Essa altura preocupa porque o rio Piracicaba entra em estado de emergência com 4,2 metros e ele extravasa ao atingir 4,7 metros. As chuvas que atingem a região fizeram o nível das águas do Manancipial ficar 127% maior que a média esperada para dezembro, de 2 metros de profundidade. O rio está sendo monitorado e essas informações são do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo, a partir das medições na região da Rua do Porto, em Piracicaba. Lembrando que o rio ele fica em estado de atenção a partir dos 3,20 metros, alerta a partir dos 3,70 e emergência a partir dos 4,20. E ele chega no extravasamento aos 4,70 metros. É interessante, Rafaela, que todo começo de ano a gente está com esse problema, né? As pessoas sofrem com a chuva, cobram das autoridades, mas vai e volta todo o começo do ano. É só começar a chover na cabeceira, as pessoas lá já começam a subir os móveis, já começam a ficar preocupados. É uma situação que parece assim que a curto prazo não tem muita solução, né? Realmente, parece que os moradores eles têm que lidar com uma forma de tentar causar menos impactos na vida deles, porque isso é uma coisa que acontece sempre. Em Capivari, por exemplo, o rio que corta a cidade transbordou no sábado e deixou pelo menos 36 pontos de alagamentos. No domingo, o rio atingiu 3,38 metros. Lembrando que o Manancipial transborda quando ultrapassa os 2 metros de profundidade. Então ele já subiu muito além do que ele deveria estar. Cerca de 40 famílias tiveram que deixar suas casas e foram levadas a abrigos no domingo. A prefeitura informou que está acompanhando o cenário e presta auxílio à população, mas uma resolução para o problema é alguma coisa que ainda não está sendo discutida. Tem algumas providências que precisam ser tomadas ao longo do ano, né? A gente sabe que as pessoas, às vezes uma pequena atitude que você tem quando você está dirigindo, por exemplo, fala assim, mas isso aí é bobagem. Não é bobagem. Você abre o vidro do seu carro, joga um maço de papel. Aquilo vai para a rede, acaba entupindo, depois o bueiro, depois acaba chegando no rio. Quer dizer, são pequeninas atitudes isoladas que depois, a hora que chega a época da chuva mesmo, acaba impactando. O rio não tem onde sair, ele tem que correr ali, não é verdade? O lugar dele correr é ali, todo mundo sabe que é ali. Então o que as pessoas poderiam fazer? Evitar de jogar lixo nas calhas, evitar de jogar lixo nas rodovias, evitar de construir moradia próximo das margens do rio, que também uma situação. Eu sei, a pessoa vai dizer, Edson, tudo bem, você tem o seu apartamento, você mora bem e tal, as pessoas não têm o que fazer, ela constrói onde dá. Eu sei que constrói onde dá, mas você tem que olhar, se você se preocupa com a situação da sua família, você não pode construir em qualquer lugar. Aqui em Campinas, esse ano aqui a gente teve, graças a Deus, poucas ocorrências com chuva em relação aos outros anos. Mas a gente vê algumas áreas de invasão aqui no Jardim Bandeira 2, do Beco Mocarzel aqui em Souza, no Recanto dos Dourados. Quer dizer, acaba a chuva, as pessoas esquecem. Elas só vão se lembrar de novo quando chegar. E aí a gente vai sofrendo, né? Piracicaba com problema, Capivari com problema, Montemor também com problema. Sim. Assuntos que vão se repetindo, né? Sim, é um assunto que tem que ser tratado tanto na forma como a pessoa, como ela lida com a responsabilidade dela, com lixo, por exemplo, e também tem que ser cobrado das autoridades. Então, não basta somente cobrar da prefeitura, do estado, do governo
uma mudança. Essa mudança tem que partir das pessoas também. Então, em Montemor, como você mencionou, o rio Capivari, que também passa pela cidade, ele transbordou e causou diversos transtornos. Para você ter uma ideia, o rio, ele no seu estado normal, ele varia entre 70 centímetros e 1,20 metros. Mas no sábado, o rio atingiu mais de 5 metros de altura. Essa subida, ela chegou a cair um pouco no domingo, mas voltou a subir hoje nessa segunda-feira e afetou mais de 100 famílias e deixou cerca de 70 delas desalojadas, sem um lugar para ficar, ainda com aquela preocupação do que foi perdido, dos estragos, da limpeza, do pós-enchente. A prefeitura informou que essas famílias, em sua maioria, estão em casas de parentes ou amigos e começaram já a retornar para casa para calcular os prejuízos. E fora também, além dessas cidades que a gente já citou, né? Também ontem eu fiquei sabendo que a região de Jundiaí também teve uma chuva de granizo, olha, como há muito tempo as pessoas não viam, não é, Rafaela? Isso mesmo, uma chuva forte atingiu Jundiaí na noite deste domingo. Foram registrados pontos de alagamentos na região da Ponte São João, Jardim Sorocabana, Jardim Fepassa, Jardim Tamoiô, Jardim da Fonte, Jardim Sica, Vila Liberdade, Jardim Novo Horizonte, Registro e Vila Rio Branco. A água chegou a entrar em algumas residências. 4 casas tiveram que ser interditadas na cidade por riscos estruturais nos bairros Jardim São Carlos Gomes, Jardim Tamoio e Jardim Bonfiglioli. Não houve registro de vítimas, Ainda bem. Bom, para fechar o nosso giro, Rafael, eu sei que você tem muito trabalho na redação ainda. Campinas, como é que a gente ficou aqui? E choveu ontem à noite, a gente pensou que não ia chover mais. De repente começou de novo uma chuva forte, começou a preocupar também as famílias. Bom, a chuva desde a semana passada vem preocupando Campinas. E no final de semana o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado pela Defesa Civil para resgatar 38 pessoas de 15 famílias nos bairros Chácaras, Piracambaia e Chácaras Leandro, que fica ali no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Isso aconteceu na tarde deste sábado e a área ficou alagada devido à forte chuva que atingiu a região na sexta-feira. Além das pessoas, 4 animais também tiveram que ser resgatados. No total, a cidade tem cerca de 138 pessoas que precisaram deixar as suas casas devido às chuvas. Isso aconteceu também, afetou casas na região de Souzas. Tá bom. Muito obrigado, então, a Rafaela Oliveira, que nos deu um balanço aqui das principais cidades da nossa região. Se tiver alguma novidade, Rafaela, fique à vontade para voltar aqui e nos atualizar. Muito obrigado. Obrigada, Edson. Até mais. A última pergunta. Você já fez a sua fezinha na Mega Sena, não? Ainda não. E se você ganhasse 600 milhões, o que é que você faria? Eu ia viajar o mundo inteiro. Seria uma péssima ganhadora. Muito obrigado, então, Rafaela. Aliás, se você pode contar pra gente, eu disse pra você da sua participação, obrigado, Rafa. Você pode contar pra nós o que você faria se você ganhasse na Mega Sena. O telefone aqui, o WhatsApp para você participar, mensagem curta, tá bom? 97102-1493, 97102-1493, você escreve pra gente. Diz o que você faria com tanta grana se você ganhasse na Mega Sena. O Danilo Capucci disse para mim aqui que ia comprar um carro blindado. Comprar um carro blindado para poder andar com tranquilidade aí, principalmente em algumas regiões aqui de Campinas. Eu acho que eu ia viajar, viu? Eu ia dar um perdido, eu ia trabalhar aqui direitinho, não ia falar nada para ninguém e depois ia viajar um pouco. 10 horas mais 14 minutos, esse é o seu Manhã Bandeirantes. Lembrando que ainda hoje nós vamos poder falar um pouco mais com uma especialista em pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Nós vamos conversar aqui com a doutora Adriana Silva. Vamos falar também do decorrer do programa com a Valéria Barcelos. A Valéria Barcelos é agente de viagens. Ela vai dar uma dica pra gente o que fazer para conseguir viajar com o dólar a mais de 6,20. Cara, tinha uma vez que a gente falava, poxa vida, eu vou viajar. Tanto faz se você vai viajar dentro do país ou fora do país, porque era fácil assim para viajar, né? Mas agora não dá, agora tá impossível. Com o dólar chegou a bater 6,40 um dia aí da semana passada. Aí o governo teve que intervir,
chegou a 6,07, mas já fechou na sexta-feira a 6,20. A gente está aguardando agora a abertura da Bolsa de Valores para saber a quantas anda o nosso dólar, para a gente poder saber se vai dar para viajar mesmo ou se a gente vai ficar na região aqui fazendo uma viagenzinha aqui pertinho mesmo, né, Danilo? Bom, eu quero encerrar esse assunto aqui da Mega Sena dizendo que as apostas podem ser feitas a aposta mínima no valor de R$5. Você pode apostar sozinho, você pode fazer um bolão, você pode apostar através do internet banking, você pode ir nas casas lotéricas, a aposta mínima R$5. Você pode participar de bolões junto com seus amigos e, diferentemente dos outros sorteios, onde você tem até às 7 da noite para você fazer a sua aposta, nessa semana, amanhã especificamente, o último horário para apostas é 6 da tarde. Então, às 6 da tarde você aposta, faz sua fezinha, cruza os dedos e fica esperando depois do sorteio às 8 da noite para você saber se você vai viajar, se você vai comprar um carro blindado ou se você vai voltar ao trabalho normalmente no dia 2 de janeiro. Ai, meu Deus do céu, não é fácil não, viu? Bom, o prefeito de Campinas o prefeito Dário Saad anunciou os novos secretários que vão fazer parte da administração já a partir do dia 2 de janeiro. A posse vai ser no dia 1º de janeiro e os novos secretários já foram anunciados. Nós vamos passar aqui os nomes deles. Dos 17 secretários, apenas 3 que mudaram, né? 3 novidades. O secretário municipal de Gestão e Controle continua sendo o professor Alberto. O secretário municipal de Habitação e presidente da Coab, Arlide Lara Romeu. Brás dos Santos Adegas Júnior será o secretário municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, uma novidade aqui. A Eliane Jocelaine Pereira, secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Elias Tavares Naima, que é a informática dos municípios associados. O Henrique Lerena, que é o presidente da CETEC, Serviços Técnicos Gerais, que administra aí também os cemitérios da cidade. O Ernesto Paulela, secretário municipal de Serviços Públicos. O Fernando Caires continua sendo secretário municipal de Transportes. O Manuelito Pereira Magalhães Júnior, presidente da Sanasa, que é a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas. O Marcelo de Moraes continua como interino no Camprev e é o Instituto de Previdência do município de Campinas. O Marcelo Gonçalves de Souza vai ser o ouvidor-geral do município. Maria Emília de Arruda Facione, secretária municipal de Administração. Paulo Sérgio de Andrade, secretário municipal de Trabalho e Renda. Rogério Menezes vai ser agora o presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, que cuida da Mata de Santa Genebra. Quem que está faltando aqui? Está faltando o Sérgio Bisogni, que é o presidente da rede Mário Gatti. O Vinícius Riveretti continua na presidência da ENDEC. A Valquíria Majevisk ela é a novidade, vai ser a presidente da SEASA, Centrais de Abastecimento. E também aqui o Ari Piscinato, diretor da Fundação Municipal de Educação Comunitária, a FUMEC. Esqueci aqui da Rose Guglielminetti, que foi nossa colega durante muito tempo e continua sendo a nossa secretária de comunicação. Ela que fala para o prefeito o que é que ele tem que falar, o que é que ele não tem que falar, ouve os secretários, faz media training. A Rose não é fácil não, viu? Nós temos um intervalo para cumprir? Vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar com a doutora Adriana Silva. Vai nos dar uma aula aqui, vamos falar sobre vários assuntos da infância, especificamente também sobre as crianças que são portadoras de autismo, o espectro autista. Daqui a pouco a gente volta e depois do intervalo, rapidinho. E você pode participar com a gente, mandar perguntas para a doutora Adriana também. Deixa eu pegar o telefone aqui, 971021493. 971021493 é o nosso WhatsApp, você faz uma pergunta curtinha e a doutora Adriana responde para você. Até já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Muito bem, 10 horas mais 22 minutos. Voltamos com o Manhã Bandeirantes. Nessa parte do programa nós vamos conversar com a doutora Adriana Silva, que está aqui nos nossos estúdios, gentilmente interrompeu as férias dela. Ela falou assim: olha, eu vou estar em Miami, eu vou lá, volto, dou entrevista para você e volto para Miami. Mas ela vai falar sobre um assunto muito importante. A doutora Adriana já esteve com a gente na Rede Bandeirantes também, do Band Entrevista, para falar sobre um assunto muito importante. Ela é neurologista pediátrica e nós vamos conversar aqui um pouco sobre o universo das crianças. E se você tiver alguma pergunta para fazer também, é só você mandar para cá, 971021493. Na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas que nós não conseguimos responder aqui. A gente pode encaminhar depois para a doutora Adriana. Doutora, obrigado por ter interrompido o seu descanso de final de ano e ter vindo aqui com a gente. Obrigado, viu? Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer falar desse universo tão fascinante. Doutora, nós conversamos na nossa entrevista sobre esse universo que tem sido um pouco mais discutido. A impressão que eu tenho é que as crianças autistas eram um pouco mais escondidas e agora vários nichos estão se revelando como pessoas que querem ajudar, ou querem participar, ou querem se envolver, ou querem dizer como é que elas fazem com as crianças que são autistas. E é isso que eu queria perguntar para você. A minha primeira pergunta é se é verdade que as nossas crianças atualmente estão sendo mais expostas, não no sentido de expor para ridicularizar, mas no sentido de expor para conseguir arrumar solução e para conseguir com que a gente consiga conviver melhor com essas pessoas. Sim, com certeza a gente teve um aumento aí de diagnóstico, né? Muitos casos anteriormente ficavam em instituições, ou um nível mais leve de suporte às vezes estavam nas escolas anteriormente, mas não eram vistos, né? Então teve um aumento do diagnóstico, mas também a gente teve um aumento aí da incidência, né? A gente sempre ouviu falar, doutora, que essas pessoas são de difícil convivência. Elas são de difícil convivência ou a gente tem que aprender a conviver com elas? A gente que tem que aprender a conviver com elas. Eu sempre falo que a neurodiversidade, né, aí não engloba só o autismo, mas também tem a questão do TDAH, né, tem altas habilidades. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí nós temos também altas habilidades, superdotação, tudo isso faz parte do universo das neurodiversidades,
que nada mais é que um cérebro que funciona de uma maneira diferente, que enxerga o mundo de uma maneira diferente. E que cabe a nós ajudá-los, né, a socializar, a se fazer parte, incluir na nossa sociedade. Nós que podemos, né, se adaptar, ajudar quem tem um pensamento mais rígido, quem tem uma dificuldade em mudanças, em adaptações. Então, somos nós que temos que buscar o conhecimento e buscar incluir essas pessoas. Essas pessoas também, assim como nós, vivem mais sob pressão atualmente? Com certeza, né? A gente vive num mundo, né? E a vida da gente, muitas vezes, tem mudanças que a gente não espera, né? E para eles, né? Como eles têm uma questão que chama rigidez cognitiva, é um cérebro mais inflexível, vamos dizer assim. E aí, cada mudança, cada algo diferente no dia a dia, às vezes pode ser um desafio muito grande, né? Então, para eles, essa questão de mudança de rotina, às vezes pode ser muito desafiador. Uns menos, outros mais, né? E o mais importante de tudo, eu acredito que seja também, doutora, é que os pais consigam perceber logo quando a criança está enfrentando algum problema. Eu estou dizendo isso, eu tenho vergonha, mas não vou deixar de contar. A minha filha Karen, hoje tem 42 anos de idade, e ela não suporta ovo, de jeito nenhum. Mas quando ela era pequenininha, a gente forçava, sabe aquele negócio de papinha? Tirou do peito, agora vai comer papinha. E ela regurgitava às vezes e a gente forçando. Depois de muito tempo a gente foi descobrir que ela era intolerante a esse tipo de alimento. Quer dizer, a gente fazia na boa vontade, né? Não tinha Google naquela época, a gente fazia na boa vontade, na expectativa de acertar, mas a gente errava muito. Nesse universo não dá para errar, então é importante que que os pais principalmente descubram logo qualquer alteração e comecem a buscar ajuda, não é, doutora? Exatamente, né? Percebeu que em qualquer marco do desenvolvimento a criança saiu daquilo que é típico, daquilo que é esperado, sempre buscar ajuda, né? Buscar entender o que está acontecendo, porque quanto antes a gente conseguir entrar com intervenção terapêutica, melhor vai ser para essa criança. Mais qualidade de vida você vai dar para essa criança, né? Então, isso é muito importante mesmo, esse olhar atento dos pais e dos pediatras também, né? Que geralmente é o primeiro especialista da área médica que vai se deparar com essa criança. E com quanto em quanto tempo os pais devem levar as crianças ao pediatra? Quando são mais novos, né, com meses de vida, muitas vezes uma vez por mês. Aí a criança vai crescendo, vai aumentando esse período, né? Essa distância entre uma visita e outra ao pediatra vai aumentando, mas com criança mais velha, assim, com 5, 6 anos de idade, já pode ser uma vez por ano, né? Mas a gente já começa a ter sinais de transtorno do espectro do autismo, muitas vezes até com meses, né? Antes de 1 ano de idade, tem criança que já dá sinais e ali a gente já tem que ficar atento e buscar ajuda mesmo para que essa criança cresça de uma maneira saudável. Doutora, o Marco Silva Bedin está mandando uma pergunta para a gente interessante. Ele disse assim: bom dia, amigos. Não é só criança com autismo. Tenho parente que descobriu agora com 35 anos. E é complicado saber porque você tem que... Talvez tivesse que ter um médico no SUS, por exemplo, para fazer exames, e o SUS não tem isso. Quer dizer, se você tem um bom plano de saúde, você vai. Mas se você não tem nada, você fica esperando para ver se o tempo resolve. Tá certo o Marco Silva Bedin, né, doutora? Com certeza. E atualmente a gente está tendo mesmo muitos adultos aí tendo diagnóstico, né? E quando você vai ver a história da pessoa, a pessoa passou por diversos desafios, né? Muito sofrimento. E normalmente quem está tendo diagnóstico agora, adulto, são pessoas que a gente chama de nível 1 de suporte. São pessoas que realmente às vezes passaria batido mesmo. E é isso que a gente tem que batalhar hoje em dia. Não esquecer de ter esse olhar para o nível 1 de suporte também, para não chegar nesse ponto, né? Às vezes chegar a um diagnóstico de autismo com mais de 30 anos de idade, já passou às vezes por tanto desafio, tanto obstáculo, né, tanto sofrimento. E o principal motivo de um diagnóstico precoce é justamente esse, né? A gente trazer o autoconhecimento para a pessoa, evitar comorbidades que são relacionadas ao autismo, como ansiedade, depressão, né? Então é mais por isso mesmo.
O quinto sinal marcou aí 10 horas e 30 minutos. E nós temos também, doutora, o fato de a gente pensar que o autista não é um extraterrestre, né? A gente até comentou outro dia, nós temos notícias de que o Lionel Messi é um autista, que também Albert Einstein foi autista, o empresário Elon Musk, o autor Anthony Hopkins. Quer dizer, são pessoas que têm o seu universo, são pessoas que fizeram muito dentro desse universo e que se fossem olhadas como um extraterrestre, talvez fossem jogadas ao relento e ficariam anuladas para sempre, né, doutora? Exatamente, né? A gente vê que no mundo dos famosos tem muitos casos mesmo. E normalmente são pessoas, igual eu falei, mais nível 1 de suporte, né? Que já não tem seus obstáculos e tal, mas conseguiram, né, através, às vezes, de até muito sofrimento, superá-los, né? Mas é importante mesmo ter esse olhar aberto para esse diagnóstico. O Oliveira está mandando aqui para a gente, ele se identifica aqui como Bisnaga Oliveira. Ele está dizendo o seguinte, bom dia. Ele tem uma preocupação, o que desencadeou esse aumento do autismo? Tem uma razão para isso? Ele disse se já existia, se é algo mais recente. Às vezes, crianças que achamos que é uma criança mimada fazem escândalo por qualquer coisa, fazem birra, e não é isso. Exatamente. Bom, a gente fala que a causa é epigenética, né? O que significa? A gente tem uma predisposição genética. Então, quando você vai ver a história, né, familiar de uma criança autista, já tem outros casos. Às vezes, casos que nem foram diagnosticados. E quando fala epigenética, é a genética mais fatores ambientais. E fatores ambientais são intraúteros, não é após o nascimento. Isso cai por terra alguns fatores que chegaram a falar em relação à vacina, chegaram a falar em relação à tela, né? O autismo virtual. Isso não existe, né? Existem os fatores intraútero, né? O que a gente sabe de mais, né, predominante é muitas vezes uma idade paterna, principalmente avançada, né? O uso de algumas medicações durante a gestação, como o valproato de sódio, que é um anticonvulsivante e também estabilizador de humor, né? E aí a gente sabe por estudos que aumentam muito a predisposição. Mas também uma prematuridade, pressão alta durante a gestação, diabetes, hipotireoidismo, são fatores que vão somando a esse risco. Então a gente vê que é multifatorial, não tem só uma única coisa causando. Estamos ouvindo hoje aqui no Manhã Bandeirantes, doutora Adriana Silva, que é neurologista pediátrica. Estamos focando um pouco mais aqui na questão das pessoas portadoras do espectro autista. Agora, doutora, um fato que eu vejo também, eu vejo a sociedade se mobilizando, mas eu acho ainda uma mobilização, eu vou dizer aqui, até um pouco tímida, né? Porque não basta você ir a um supermercado, por exemplo, e olhar no chão uma vaga destinada para pessoas autistas ou para o acompanhante. Não é só isso, vai muito além disso, né, doutora? A gente está muito longe ainda com as nossas políticas públicas, né? Muito longe ainda. Precisamos derrubar ainda muitos muros, né, para construir as pontes necessárias, né? A inclusão, a gente tem diversas leis que apoiam, mas a gente vê que na prática é um pouco mais difícil mesmo. Então, falta um pouco de conhecimento, né? Falta a gente derrubar a barreira de preconceitos para poder realmente ter inclusão social dessas pessoas. As escolas estão preparadas, doutora? Na grande maioria, não. Né? Depende muito de escola para escola, de pessoa para pessoa. O que a gente vê na prática é se a pessoa não tiver realmente aberta a entender esse universo, essa inclusão não vai acontecer. Né? E é isso que está faltando, a pessoa se abrir e buscar o conhecimento mesmo, para poder lidar com aquele aluno. Porque eu falo sempre, não vai ser o último nem o primeiro. Essa professora, esse professor vai lidar ainda com muitas crianças assim. Então é bom buscar mesmo conhecimento. Como é que é o dia a dia no seu consultório, doutora? Os pais... bom, a gente já falou aqui que é importante que os pais tenham vamos dizer assim, um mapa de desenvolvimento. Quer dizer, se a criança não começar a não atingir alguns aspectos ali, é hora de buscar ajuda mesmo. Os pais estão cientes disso? No seu consultório você percebe isso? Na grande maioria das vezes, Edson, eles já chegam com uma ideia do que é. Talvez porque encontraram no Google. Exatamente, eles já chegam preparados.
Mas, assim, muitos falam para mim, uma coisa é eu achar que é, outra coisa é eu ouvir que realmente é. E aí vem todo aquele processo que eles passam, né? De negação, de luto, né? De aceitação. É um processo, mas que a gente está aí para poder ajudar mesmo. A gente tem muitas campanhas sempre, né? Uma campanha que é sempre frequente nessa época do ano, uma campanha de doação de sangue, né? Todo mundo viaja, os bancos de sangue ficam aí sem ninguém, quando há algum outro acidente, e as pessoas acabam sofrendo por causa disso. Agora, com relação ao autismo, a gente percebe que existe ainda, como a senhora mesmo já falou, muita coisa a ser feita, até porque a gente não vê uma mobilização, né? Uma mobilização assim. Você trata de assuntos pontuais. Vou usar aqui um exemplo. Eu não suporto fogos de artifício. Não suporto, mas tem gente que não vive sem. Então eu tenho um amigo, um conhecido aqui em Campinas, que ele tem um casal de gêmeos e uma das crianças é autista. Aí, mas como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso, o menino, uma criança tranquila, normal, e a menina com essa patologia, né? O que acontecia? Cada vez que ia cantar parabéns, então todo mundo começava a bater palma, o menino ficava feliz da vida, porque estava cantando parabéns, e a menina começava a tapar o ouvido, não suportava aquele barulho. Aí ele começou a achar estranho isso. Então, por causa disso, aos 2 anos de idade, 1 ano de idade, 2 anos, quando você começa a fazer as festinhas para as crianças com maior frequência, ele foi buscar por causa disso. Então, de qualquer forma, a sociedade devia se mobilizar muito mais também e entender mais esse universo para não fazer essas pessoas sofrerem, né? Exatamente, né? Hoje, né, a gente está na época aí de fogos, né? Final de ano, a gente já está vendo campanha em relação às crianças autistas, às pessoas, né? Os indivíduos autistas, né? Então, não só, né? Igual falava antes dos cachorrinhos, né? Que não gostam de fogos, agora... Só com os animais, né? Agora estão pensando também neles. E é isso, é a gente que tem que ir se adaptando. A gente tem essa condição de se adaptar, de melhorar para o outro, né? Esse é o mais importante. O Silvio está dizendo aqui de novo, falou que ele já tinha feito uma pergunta inicial, né? O Marco Silva Bedin, ele está dizendo que essa pessoa a quem ele se referiu no começo trabalha numa empresa da área de tecnologia da informação, é muito inteligente e realmente essas pessoas também são inteligentes, né, doutora? Olha, a gente tem crianças, indivíduos autistas que têm uma inteligência acima da média, mas também temos aqueles que têm como comorbidade a deficiência intelectual. Então, falar que todos têm a inteligência acima da média é errado, né? Então, por conta disso, a gente vai ter comorbidades associadas, tanto deficiência intelectual, alguns casos, altas habilidades de superdotação, tendo habilidades extraordinárias, né? Mas também tem esses outros casos que têm um cognitivo abaixo do esperado para a idade, o que dificulta até um pouco mais no tratamento, viu? Mudando agora um pouco o nosso tema, continuando a falar de crianças ainda, doutora. As crianças hoje, elas estão muito mais ligadas, hein, doutora? Olha, a minha esposa disse que a mãe dela estava grávida, ela nem sabia que a mãe dela estava grávida. Hoje, a criançada com 2 ou 3 anos dá um banho. Vou contar só uma historinha para você da minha neta Carolina. Carolina fez 10 anos agora. E aí eu estava querendo comprar uma camisa, né, antes do governo ficar taxando as comprinhas que a gente fazia nos sites. E aí eu peguei, escolhi uma camisa, falei, essa camisa está bonita. Aí a Carol veio, pegou meu celular e falou assim, vovô, você escolhe a camisa, você coloca na cesta, mas você não compra ainda. Você pega, dá uma olhadinha, vê o que os outros clientes estão falando, se o fornecedor entrega a camisa no prazo e depois, se ele entrega o que você pediu, depois que você compra. Doutora, tá acabando o mundo desse jeito. Tá vendo só? Eles estão muito mais ligados que a gente, né? Não, é outra geração. Realmente tem muita diferença mesmo, né? E como é que os pais fazem para acompanhar essa velocidade? Tá difícil, né? Tem muita gente apanhando aí. Mas tem que buscar conhecimento mesmo, buscar entender que a geração que está aí é uma geração diferente, né? A geração que nasceu com celular aí. A gente passou pela transição, né? De não ter celular. Eu brinco, falo que na época que eu era criança, desenho animado era só de manhã.
no programa lá da Xuxa. Se quisesse. Se quisesse. Quem estudava de manhã não tinha desenho animado. Hoje em dia você pega o celular, você assiste a hora que você quer, né? Você liga no YouTube ali na televisão, você assiste a hora que você quer. Então, realmente, o mundo mudou muito e a geração é outra agora, né? É verdade, muitas coisas mudaram. Falando agora um pouco mais ainda do desenvolvimento das crianças, doutora, alimentação também é importante. A gente veio de graças a Deus que isso aí ficou para trás, a história da pandemia, mas dentro da pandemia, a pandemia revelou alguns aspectos ruins do nosso dia a dia, que foi o fato de você ficar confinado, e daí surgiram muitas crianças também que se alimentavam mal, né? Esse período foi recuperado, as pessoas se conscientizaram, já voltamos ao normal ou ainda não, doutora? A gente ainda está tendo muito reflexo deste período, né? Principalmente a parte de aprendizado, né? A gente vê que teve muita criança que teve prejuízo importante nessa área, né? Teve também crianças que tiveram atraso de fala nesse período, pelo uso da máscara, que muitos, né, para falar, eles têm que observar a gente falando também, né? E a máscara impedia isso. Então, a pandemia, ainda a gente está vivendo os reflexos dela no consultório, viu? Bom, doutora, eu queria, já partindo para o final aqui da nossa entrevista, agradecer demais a sua presença aqui conosco e pedir para você deixar aí um contato, o endereço do seu consultório, onde é que você atende. As pessoas, tem um colega nosso aqui que o filho dele é seu paciente, a gente conversou aqui outro dia, muito bacana. Então, que você deixasse aí os seus contatos, quem quisesse falar um pouco mais com você, quisesse aprender um pouco mais sobre esse universo, as pessoas que quiserem saber das suas redes sociais, avançar um pouco mais, conversar com você, como é que pode fazer? Bom, meu endereço do Instagram é @Adriana_neuropediatra. E ali vai ter o link, né, do consultório, tanto aqui em Campinas quanto em Mogi Guaçu. São os 2 lugares que eu atendo. Então, ali vai ter todas as informações. E você atende só presencialmente ou também dá para atender de maneira virtual? Também por telemedicina. Telemedicina. Aliás, a telemedicina também, algumas pessoas estão demorando um pouco para assimilar, mas ela está aí e é uma realidade, né, doutora? Com certeza. Tem muito paciente que às vezes é de outro estado. Esses dias mesmo atendi uma família que tá lá nos Estados Unidos, né? Então, dá essa abertura aí muito importante e muito gratificante para a gente também, né? Muito bem, conversamos então hoje aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Adriana Silva, ela é neurologista pediátrica. Repete, por favor, o seu Instagram. É @Adriana_neuropediatra. Doutora, muito obrigado, um feliz ano novo para você, para toda a sua família. Volte sempre, obrigado aqui pelos esclarecimentos e pelos conhecimentos compartilhados. Eu que agradeço pelo convite e desejo um 2025 abençoado para todos. Amém. Vamos então a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é o Manhã Bandeirantes e hoje estamos falando aqui sobre assuntos importantes. Não se esqueçam, daqui a pouco nós vamos falar ainda sobre... você está se preparando para viajar? Vai viajar, vai voltar para Miami com a doutora aqui. Como é que você vai fazer para comprar sua passagem, que o dólar está nas alturas? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir de 2025, o pacote de regras sobre jogos digitais passa a valer totalmente.
A Secretaria de Prêmios e Apostas ficará responsável pelo controle e a fiscalização dos jogos digitais. Algumas das medidas serão a eliminação de bônus de entrada e a exigência de identificação dos apostadores por meio de CPF e reconhecimento facial. Uma das motivações é o impedimento da participação de menores de idade nas apostas esportivas. O cumprimento de normas relacionadas aos meios de pagamento deverão ser cumpridos pelas empresas. Além disso, as empresas autorizadas precisarão operar exclusivamente em sites com o domínio .bet.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Voltamos com o Manhã Bandeirantes, ou num ambiente internacional aqui agora. Eu estou recebendo aqui a Valéria Barcelos, que é agente de viagem. Ela veio aqui devidamente escoltada pelo Lucas Valentim. Lucas, que nosso hermano, que é argentino, gosta muito de futebol também. Ele falou que não vai falar não, daqui a pouco eu pego uma palavrinha dele aqui pra gente falar do futebol argentino. Aliás, o que tem de técnico argentino no Brasil é que eu não aguento mais, mas esse assunto para nossa área, que é o programa de esportes que a gente tem aqui depois do Manhã Bandeirantes. Recebendo aqui a Valéria Barcelos, que é uma amiga, eu nem vou falar de quanto tempo que é, porque as pessoas começam a fazer conta aí, mas se você quiser participar conosco aqui do nosso programa, é só você mandar sua pergunta para cá. O nosso assunto vai ser viagens nacionais, internacionais. Para onde é que você vai? Onde é que você vai passar o Réveillon? Manda sua pergunta para cá, curtinha, viu? Pelo WhatsApp, 971021493, 971021493. Nós vamos ajudar aqui com o conhecimento da Valéria a tornar a sua viagem de final de ano um pouco mais tranquila. Tudo bem, Valéria? Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Edson. É um prazer estar com você. Ainda bem que eu não falei há quanto tempo que a gente se conhece, né? Eu não tenho problema. Não. Eu também não. Mas já apostou na Mega Sena? A gente estava falando um pouco antes aqui, Valéria, da Mega Sena, e o prazo vai ser, o prêmio a ser pago aí, estimado, 600 milhões. Você já fez o seu bolãozinho? Já fez a fezinha? Não? Então, ainda não, mas com esse toque seu, vou ter que fazer, viu? Vou sair daqui e já vou passar para fazer. Com 600 milhões dá para viajar para bastante lugar, né? O dólar do jeito que tá. Ô, Valéria, o que aconteceu com o dólar? Não dá para você baixar o dólar lá pra gente viajar um pouco mais? Ah, mas é bom, né? Dólar alto, o povo viajando. Bom pra você, né? Brincadeira. Isso atrapalha bastante, né? Atrapalha bastante o turismo internacional.
Eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim que se programaram aí uma boa parte do ano para fazer a viagem, agora estão optando, o que não é ruim também, optando por destinos nacionais por causa do dólar. Para onde é que as pessoas estão indo? Vamos começar a falar aqui do Brasil. Para onde é que as pessoas estão indo? Olha, esse ano eu tive procura de Fernando de Noronha, Jericoacoara, esses destinos mais alternativos, Itacaré, sabe, para sair um pouco do tradicional. Mas mesmo assim, né, você pega esses destinos e compara com um roteiro internacional, ainda compensa ir para fora. Mesmo assim compensa? Lamentavelmente, sim. Mas se você tiver um dinheirinho guardado, né, Valéria? Porque se você chegar numa casa de câmbio agora, vamos supor, vou dar um chute aqui, você vai ficar, por exemplo, você escolhe ir para os Estados Unidos e ficar lá, sei lá, 2 semanas. Um casal. Fora a despesa de viagem e hospedagem, você vai precisar ali de uns $1.000 e poucos cada um para poder. Você fala assim, tem uns golpes que a gente dá, né, quando a gente viaja, né? Você atrasa o café da manhã, daí você elimina uma refeição. A gente já sabe disso. Os mais espertos sabem disso. Mas mesmo assim, é um gasto, né, Valéria? Não, hoje fazer uma viagem internacional com menos de $2.000 não adianta querer sair, né? E fazer um bom seguro viagem, porque hoje tudo lá fora é muito caro. Isso que eu ia falar, seguro viagem. Tem gente que nem liga para isso, mas a gente tem uma amiga em comum e quebrou o pé na França, e se não fosse o seguro viagem... Misericórdia. Olha, não é verdade? Isso é uma coisa muito séria. A pessoa compra viagem e quer economizar no seguro. Então, isso lamentavelmente, quem não tiver condições de viajar, que não tiver condições de fazer um bom seguro, então não viaja. Porque um problema lá fora é um gasto absurdo, absurdo. Eu tenho diversos casos, diversos. Inclusive dessa amiga que quebrou, saúde perfeita, ela foi empurrada numa escada em Paris para um furto de bolsa, assim, que lá não tem assalto à mão armada, mas tem furto. E ela foi empurrada e caiu, quebrou um tornozelo e outro luxou. Então ela ficou literalmente no chão, né? E estava sozinha, ia passar um mês em Paris, ia fazer um curso de francês e tal. Então, isso teve que antecipar a volta, foi internada, fez cirurgia de emergência. Então, isso é o imprevisto. Ainda hoje está se recuperando, né? É o imprevisto, né? Para voltar, precisou pagar a executiva, o seguro reembolsou a executiva. Então, eu falo, né? A pessoa tem que fazer um bom seguro, até no Brasil, falar a verdade. Porque mesmo que você tenha um plano de saúde aqui no Brasil, em alguns estados não cobre. Então, eu acho imprescindível. Você vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio de aventura. Teve um passageiro que foi competir bike, sabe? Aqueles esportes de bike fora do país. E lá ele acidentou. Se ele não tivesse um bom seguro, tem até que fazer aqueles remoção de helicóptero, sabe? De emergência. Então, tem que fazer, Edson. Não pode sair do país sem um seguro ou até fazer um passeio esportivo aqui no Brasil sem um bom seguro. Vamos começar, então. Eu quero viajar em 2027, quero conhecer a Disney, que eu não conheço. O que eu tenho que fazer? Olha, começar pela documentação, né, Edson? Ver a validade de passaporte, tirar o visto americano. Então, começa pelos documentos. Mas o visto dá para tirar sozinho? É difícil demais. A gente dá toda essa assessoria. Hoje a assessoria é muito importante, porque os imprevistos são assim. Passaporte com validade de 6 meses, a pessoa já não embarca. Então, se já tiver com passaporte de 6 meses, ela já não embarca. Então, se o passaporte for vencer em maio do ano que vem, para os Estados Unidos, esquece. Não, para nenhum país. Nenhum país. Você já não embarca com passaporte com validade mínima de 6 meses. Então, tem que estar superior, né? Então, começa pela documentação para se programar para ir para a Disney, né? Vamos falar em 2027, né? A compra da moeda, vai comprando já a moeda, vai poupando, compra já os hotéis, já dá para programar tudo. A viagem, assim, você pode integralizar a compra 1 ano antes, porque a passagem você não consegue emitir com mais de 1 ano. Então, por exemplo, você vai embarcar, vamos falar assim, daqui a 1 ano você já tem passagem para vender e emitir o bilhete. Que também eu não acredito nesses pacotes aí fantasmas, né? Que você compra para 2 anos, sendo que nem o aéreo pode emitir. Então, a programação tem que vir 1 ano antes.
Mas você pode já comprando dólar, já fazendo uma poupança em dólar. Existem esses cartões agora, não sei se você é a par, Nômade, Oase, né, que você poupa em dólar. É uma conta no exterior que você já vai transferindo o dinheiro para essa conta. E aí você vai para qualquer país e o câmbio é oficial. Você não fica perdendo em câmbio, né? Então é uma opção de estar fazendo uma poupança em dólar para você fazer essa viagem do sonho aí, né? E aí comprar o hotel dá para comprar antes, o carro, ingresso, tudo isso dá para ir programando para poder realizar essa viagem. Vacina? Não precisa, nenhuma vacina. Nem febre amarela? Febre amarela para alguns países. Alguns países é obrigatório. Egito, África do Sul é obrigatório. Cuba, né? Então, agora eu vendi esse final de ano, eu vendi um pacote para Cuba, que está compensando. A passagem aérea está ao mesmo preço de Jericoacoara, por exemplo. Vale a pena. E o Caribe cubano é bacana, né? Então, acho que vale a pena. Bons hotéis, bom atendimento, eles acolhem muito bem o brasileiro. Só que é uma cultura diferenciada, né? E você tem pacotes diferenciados, Valéria? Por exemplo, se você quiser viajar um bando de velhinhos, por exemplo, sem falar de etarismo aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que um grupo de jovens tem uma perspectiva diferente de um grupo de pessoas idosas. Existem esses nichos? Sim, eu costumo até acompanhar viagens assim, né? Mas não só para idosos, vamos dizer. Tem muita gente hoje que não gosta de viajar sozinha, se sente insegura. Principalmente assim, mulher desacompanhada, às vezes a pessoa não tem uma companhia para estar viajando. Então, por exemplo, eu estou com um grupo que eu vou para Nova York, levar um grupo. Tem uma pessoa que é cadeirante, ela também tem dificuldade, assim, não de locomoção, porque ela vai alugar uma motorizada lá, tal, mas ela precisa de companhia. Então, estou fazendo um grupo e ela é jovem, um grupo para estar acompanhando e fazendo essa viagem com eles. É muito legal fazer viagem em grupo e eu gosto. Agora, tem alguns aspectos, toda viagem tem alguns aspectos, né, Valéria? Você não pode se esquecer de que você está num outro país e você não pode querer que as coisas andem na mesma velocidade, do mesmo jeito que você... Aqui, por exemplo, aqui você chega e fala para a pessoa assim, olha, como é que eu faço para chegar na Avenida Aquidauana? Se o cara tiver de carro de solda, ele fala, vem comigo. Ele vai de carro e fala, lá não, lá você pergunta pro cara, você sabe onde que é a Torre Eiffel? O cara fala não e acabou. Na verdade. Então, só esse conhecimento de onde você vai também é importante, né? Hoje com a internet, né? Por exemplo, até os grupos que eu faço, todo mundo já habilita o celular ou compra um chip para o exterior, porque com a internet hoje você nem precisa mais perguntar, falar a verdade, né? Você põe ali no Waze andando a pé e vai e tudo se resolve, né? Mas isso é difícil. Estando fora do país, a pessoa se sente insegura em tudo, até dentro de um aeroporto, para você ter uma ideia. Teve um passageiro meu que desceu em Dubai e falou, Valéria, o que eu faço? Eu aqui acompanhando online, né? Que eu faço os acompanhamentos online agora. Então, por exemplo, quando eu não acompanho o grupo, eu abro um grupo no WhatsApp e fico assessorando a pessoa passo a passo na viagem, né? Até... falam que é muito VIP. Não, é um atendimento online mesmo com a dificuldade do fuso, eu consigo dar esse atendimento. E é bem bacana, porque ajuda no imprevisto, sabe? Mesmo o caso da Luna, quando aconteceu que ela teve um acidente lá em Paris, ela me chamou na hora no WhatsApp e perguntou o que fazia. Ela tinha um aplicativo do seguro, porque hoje o seguro dá um aplicativo que você já se comunica pelo WhatsApp. Olha, eu tive um problema, eu me acidentei, o que eu faço? O seguro já responde em tempo real. Então, essas coisas ajudaram muito agora. Muito mesmo. Agora, Valéria, por exemplo, outro dia um amigo meu foi viajar, ele queria um determinado assento. Aliás, teve uma polêmica recente aí por causa de janelinha no avião. Não quero janelinha. Você tem que pagar para escolher o assento agora? Mais essa, Valéria? Hoje os assentos são comprados, exatamente. Além de você comprou sua passagem, aí se você quiser garantir o seu assento, você já tem que comprar o assento. E assim, tem pessoas que não querem pagar, então tem que aguardar o check-in para a companhia marcar o assento. Mas aí a companhia marca aleatório.
Então... Aí tem que esperar a comissária de bordo. Olha, você que está aí no banco 34, não gostaria de sentar no banco 14? Você do 15, não quer ir para o 28? Não, fica ruim isso aí, né, Valéria? Não, na verdade, assim, 24 horas antes do voo, quando a gente vai fazer o check-in eletrônico, até eu estou fazendo isso para os passageiros, porque eu consigo alterar o assento antes dele embarcar. Então, às vezes, eu estou dando essa assessoria também porque esse problema de assento acontece. Tem pessoas que são claustrofóbicas e não aguentam sentar no meio, por exemplo, passa mal. Tem pessoas que têm problema de pânico, então isso é muito problemático, a questão de assento. Estamos conversando com a Valéria Barcelos, que é agente de viagens. Você ouviu aí o quinto sinal, marcando as 11 horas da manhã. Valéria, quero saber o seguinte. Eu tenho uma viagem, estou indo para o aeroporto, perdi o voo. O que eu faço? Senta e chora? Essa questão é complicada, porque hoje, como eu te falei, né, a gente faz o check-in eletrônico. E se você está indo para o aeroporto e você se atrasa e não chega no horário certo, você tá para a companhia, você está embarcado. Então, você perde 100% da sua passagem. Não tem o que fazer. A não ser que você chegue lá na companhia, chore, não, e tente, pague uma multa, e às vezes as multas são grandes, pague a multa e tente alterar seu voo, mas isso é no show. No show é como se você tivesse embarcado. Estamos conversando com a Valéria Barcelos. Se você quiser participar aqui, está com alguma dúvida, liga para nós, manda uma mensagem aqui. Liga não, manda uma mensagem curta, viu? 971021493. 971021493 é o nosso WhatsApp. A Valéria Barcelos, que é agente de viagem, está nos ajudando aqui a refletir um pouco sobre esses assuntos que envolvem aí as viagens. Bom, cruzeiros. Eu nunca fui. Primeiro que eu tenho medo de água, né? Cruzeiro é uma boa opção, não? É uma excelente opção. Ah, bom. É uma excelente. Inclusive, sabe que eu tô rindo? Porque eu vou te colocar num cruzeiro. Pelo amor, mas você vou. Só se for amarrado. Tem que ser bem amarrado. Não, os cruzeiros é muito bacana. Assim, os que saem aqui do Brasil, eles fazem bem a costa brasileira e vão até o nosso Nordeste. São 2 rotas. Um que vai para Salvador, Ilhéus, Maceió, Rio de Janeiro e volta a Santos, né? E o outro vai para Montevidéu e Buenos Aires, né? Que esse o pessoal gosta muito. Esse que faz até Argentina, né? Ele balança um pouco. Então, assim, você sente a instabilidade. Mas os demais, você nem sente que está no navio. É uma cidade, 4.000 pessoas. Sei. Mas vale a pena. Os preços, inclusive, a pensão completa, tem toda a animação do navio, tem entretenimento. Para quem gosta de cassino, tem shows. É muito top. Você falou de Argentina, o Lucas está aqui com a gente, Lucas Valentim, veio junto aqui com a Valéria, que ele é argentino. Eu vou pedir para ele falar aqui despacito, devagar. Algumas atrações, o que as pessoas podem conhecer quando forem visitar a Argentina? Além da Recoleta, além da Casa Rosada, o que mais que a gente pode ver em Buenos Aires? Em Buenos Aires, mira, pode ver muita coisa, não? Tem Once, que é muito bonito. Tem Casa Rosada, tá certo, Plaza 25 de Mayo, tem el Cabildo. Cabildo foi onde realmente se originou a Casa de Gobierno. Então, tem muita coisa para fazer, na realidade. Tem Mar del Plata, tem praia. La praia é um pouco costosa, para falar a verdade. Pero tem muita coisa para fazer. Também pode, não sei, visitar lo que es Recoleta, o si no, cambiando un poco lo que es Buenos Aires, pode, não sei, ir a Mariajó, Rio Negro. Tem muita coisa para fazer. Eu acabei derrubando aqui o nosso Danilo, porque eu já não tinha combinado que eu ia entrevistar aqui o Lucas, ele não posicionou a câmera para você. Já volto a fazer uma outra pergunta para você. Tá, você aparecer para a gente aqui também na nossa tela. Falar mais sobre a Argentina com o Lucas Valentim. Eu quero ver neve, Valério. Eu quero ver neve, mas uma vez eu fui para os Estados Unidos, fez menos 15, não caiu um floquinho de neve. Como é que eu faço agora? Tem jeito de ver neve aqui na América do Sul? Então, América do Sul é Ushuaia, mas é julho, agosto, Mendoza,
Até assim, falando em Argentina, Buenos Aires não é o top, né? Hoje Mendoza é muito procurado, o Ushuaia para neve é espetacular. Eu gosto muito de um roteiro que você começa em Bariloche e pega um carro, vai para Vila Angostura. Vila Angostura você continua, chega até São Martín de los Andes. Então é um roteiro que você faz a região dos 7 Lagos. Mas neve você vai pegar em julho, agosto, setembro, né? E na América do Sul. Deixa eu voltar a pergunta aqui pro Lucas. Eu queria falar de futebol com você, Lucas. A gente já fez a pergunta aqui, já me falou o time do coração dele. Agora, tem alguns tours que você pode fazer também. Na Bombonera, por exemplo, você pode visitar o estádio. É bonito, né? Eu, en específico, es lindo el estadio. Todo estadio es lindo. Todo estadio... Monumental de Núñez. Claro, todo estadio es lindo, como el de Newell's, como el de Boca, como el de River. Todo estadio tiene su gracia. Además, el estadio de Boca o el estadio de River Abajo, el estadio tiene un museo de toda su cantidad de trofeos, de Copa Libertadores, Copa América. Pode entrar no gramado um pedacinho, né? Claro, exactamente. Eu aconselho visitar el estadio de River. Eu acho que es más bonito que el de Boca. Cuestiones de... É muito maior também, né? Claro, cuestiones de rivalidades mías con Boca que eu tengo, ¿está cierto? Pero son lindos. El estado de Vélez también es muy bom, muy bonito. Es muy lindo. Hay mucha cosa para hacer. También tenés el Paseo de la Boca ahí con el estadio enfrente, el mar un poquito más adelante. Entonces, es muy lindo. Muy lindo. Eu aconsejo que si van al estadio de Boca se pongan una campera, un chalecinho, algo, porque está frío aí. Então... Tá bom. Mas é que ele não é Boca Júnior. Eu sei, ele falou. Obrigado, viu, Lucas? Aproveitei que o Lucas está aproveitando aqui para falar do futebol. Ali perto da Bombonera tem o Caminito também. Ali é bonito para passear também, não é? Eu gosto bastante. Eu gosto muito aliás, que o brasileiro gosta muito de Buenos Aires, né? Então é um destino que você fala assim, você já foi para a Argentina? O brasileiro só foi para Buenos Aires. Então, assim, tem muita coisa bacana em Buenos Aires. Eu gosto muito. Ali o Caminito, e no período da manhã, tem pintor pintando na rua, tem o pessoal dançando tango. Então, você tomar uma cerveja, uma Quilmes ali, é muito top. Mas tem outros destinos. Córdoba, na Argentina, é muito bonito, né? Mendoza, que hoje é um destino que está muito procurado por causa das vinícolas, né? Então, hoje o brasileiro está explorando outros lados também. Né? Então, eu, por exemplo, fui 12 vezes para Buenos Aires, né? Então, é muito, né? Eu gosto bastante, sim. E também temos outros destinos, né? A gente tem o Chile, a gente tem o Peru lá com as montanhas de Machu Picchu, quer dizer, a América do Sul é muito bonita para ser visitada, né? Eu fiz um grupo agora para a África do Sul, que foi agora em outubro, né? Final de outubro. A África do Sul é um destino bom. A moeda deles é desvalorizada. Então, assim, eu acho que é um destino bem interessante fazer um safari, mudar um pouco, sabe? Porque Estados Unidos está impossível. Safari? Outro dia eu vi um rinoceronte querendo virar um jipe aí, Valéria. Não tem esse risco, não? Não, é um espetáculo. Eles são treinados... Os rangers, né, que dirigem os jipes lá, eles são muito treinados a esse tipo de incidente, né? Porque acontece, né? Um elefante chegou bem perto do nosso grupo. Uma girafa pôs a cabeça, assim, dentro do jipe. Então, assim, mas é uma sensação única. Você vê o bicho solto na natureza, é um espetáculo. É mesmo. Agora, Valéria, se eu quiser ir levar a Marley para... Marley, que espera que ela não ouça isso, senão ela vai me cobrar. Se eu quiser levar a Marley para os Emirados Árabes, ela vai ter que usar burca, não? Não, mas é gostoso colocar uma burca e entrar numa mesquita. Falar a verdade para você. Nós temos um passeio em Dubai, que tem uma mesquita de Dubai que não adianta você só colocar um lenço. Então, você tem que pôr mesmo a burca e entrar vestido, né? Então, a nossa guia, ela já leva as roupas e o pessoal se veste e entra. É uma sensação interessante, falar a verdade. Uma cultura... Eu falo, país que vai, costume que encontra, né? Então, você tem que estar aberto a essas situações. Saber que você não está na sua casa, você tem que se submeter à cultura local, né? A cultura local. Inclusive, teve um caso num hotel que uma pessoa comprou uma burca, né? E ela desceu no saguão do hotel com um copo de bebida. Veio polícia, na hora, fez tirar.
Então, quer dizer, você tem que saber o costume local e respeitar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que às vezes o brasileiro brinca e pode ir preso. Mesmo em Nova York, as pessoas aqui estão acostumadas. Você sai daqui agora, vai no restaurante, pede uma latinha de cerveja, não toma toda a latinha, sobe a rua tomando a latinha. Se você fizer isso em Nova York, o guarda também chega em você e... Exatamente, vai preso. Vai preso, né? Por exemplo, em Dubai, menor de 21 anos não faz check-in. Então, por exemplo, a pessoa tem 20 anos, ela vai chegar no hotel de Dubai, ela não vai poder entrar no hotel. O check-in é feito só a partir de 21. Então, são detalhes que, às vezes, a pessoa hoje tem acesso à internet, mas não sabe. Então, por isso que é bom consultar um bom agente de viagem, porque esses detalhes são importantes para você não ter outros imprevistos na sua viagem. Viajar com criança, o que tem que fazer? Autorização de menor. Porque, assim, olha, hoje, no passaporte, você já consegue colocar essa autorização no passaporte. Então, os pais vão optar entre colocar... para viajar com um dos pais ou desacompanhado. Se você já fizer essa opção dentro do passaporte da criança, aí não precisa ficar fazendo autorização para as viagens. Mas se você não fizer, você tem que fazer autorização, reconhecer firma por autenticidade, e isso barra mesmo o embarque, sabe? Não tem assim, o pai autorizou, mandou um xerox, não embarca, entendeu? Então isso é muito sério também para embarcar. Bom, Valéria, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Quando uma pessoa ela vai viajar, a gente já falou de vários aspectos aqui. A gente já falou do seguro saúde, a gente já falou de vacina. Agora, quando uma pessoa vai viajar, ela tem que se conscientizar, acima de tudo, que ela precisa ter uma retaguarda do país dela. Isso é importante que ela tenha, e aí o agente de viagens é o fator primordial, né? Ela não pode se sentir sozinha na viagem, não é isso? Eu acho que isso... Você sente essa segurança, né? Se você tem um agente de viagem, você tem um imprevisto, você consegue acessar, falar. Então, um agente de viagem que atende ligação, né? Sim, porque hoje as pessoas não atendem mais celular. Não sei se você já percebeu isso. É muita mensagem, eu não aguento mais. mas eu fico atenta, principalmente nessa época do ano, as pessoas precisam. De madrugada também? Madrugada também, por isso é o problema do fuso. Isso é a dificuldade do fuso. Mas é uma coisa assim, teve um cliente que me ligou porque não estava achando um restaurante para ele ir. Primeira vez que estava indo para Paris, foi passar o Natal lá. E não fala a língua, não sabia onde ir. Então, assim, ele ligou o tempo todo. Ele me solicitou o tempo todo. E fez tudo. Foi para a Disney de Paris, fez tudo, mas na dificuldade do idioma. Muito bem. Conversamos hoje aqui com a Valéria Barcelos, que é agente de viagem. Se você quiser viajar, não viaje antes de consultar um agente. E as pessoas que quiserem encontrar vocês, pode falar o Instagram, o Facebook, TikTok, o que você quiser para as pessoas te acharem, Valéria. Meu nome é Ana Valéria Barcelos. Hoje eu tenho um Instagram pessoal que é Ana_Valéria_Barcelos. E a minha agência hoje é Mapa Mundi com Y. Então se você quiser acessar nosso Instagram, nosso site, é Mapa Mundi com Y. Viagens. É só acessar o site, Instagram. Nós estamos com muita coisa nova, um perfil de turismo diferenciado. Eu estou hoje com um lado assim bem VIP, bem personalizado, onde eu acompanho o cliente online, para ele não ter imprevisto, para ele ter o apoio que você falou aqui. Esse apoio que é essencial para não ter de sabor, né? Essas coisas. Meu telefone é 19 998 968 068. Pode repetir? 19 998 968 068. Eu falo de 3 em 3. Veio acompanhada de Lucas Valentim. Lucas, obrigado, viu, por sua visita. Volte sempre. E que Deus te bendiga. Obrigado. Obrigado para você também. Foi muito bom. 11h13, vamos ao nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta na reta final aqui do Manhã Bandeirantes. Até já. Manhã Bandeirantes.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Muito bem, 11 horas mais 17 minutos, agradecendo demais aqui aos nossos ouvintes, a audiência hoje qualificadíssima, hein? O Marco Silva Bedin ligando aqui, olha, bons assuntos, grandes entrevistas, faz um elogio aqui também, muito obrigado. Nós vamos tocando aqui até às 11h30, antes do nosso programa de esportes, que hoje terá a apresentação do Leandro Bolles. Leandro Bolles, que também é um dos artistas, um dos integrantes da equipe do Carlos Batista. Aliás, a Rádio Bandeirantes continua mantendo a sua tradição. Já na Copa São Paulo, a Copa São Paulo começa já no dia 2, já com transmissões ao vivo de Guarani, de Ponte Preta. Depois nós temos o Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, começando numa quarta-feira. E a Rádio Bandeirantes, com toda a sua equipe, com o Carlos Batista, também com os outros narradores, com o Bolles, também com os comentaristas do Tigrão, o CH, o Vladimir Catarino dando um show, o Edu Pinheiro com toda a sua equipe dando um show na retaguarda. Vamos mostrar mais um ano de bons assuntos esportivos para você. Você pode acompanhar a programação aqui na Rádio Bandeirantes e também os donos da bola,
programa que o Carlos Batista apresenta diariamente na TV Bandeirantes, nossa rede Bandeirantes aqui, entre meio-dia e 1h da tarde, trazendo os quadros já famosos, como Na Lata, e fazendo perguntas desafiadoras, trazendo convidados importantes, falando do dia a dia de Guarani e Ponte Preta e Guarani, equipes que estão montando seus elencos agora para o Campeonato Paulista, depois vão ter que encarar uma Série C, e também o Ituano aqui da nossa região também, essas equipes deram uma bobeada muito grande. Depois no bloco de esportes, no nosso noticiário de esportes, você vai saber mais sobre as nossas equipes. Lembrando que a Rede Bandeirantes está cobrindo essa questão aí das chuvas na cidade de Piracicaba, Capivari, Montemor, muitos estragos, muita gente desalojada. Jundiaí também, uma chuva forte de granizo ontem. Campinas, Sorocaba. A gente sempre pede para que as pessoas evitem os locais que comumente acontecem, onde comumente acontecem as enchentes, né? Espera um pouquinho mais, tá num lugar abrigo, tá bem abrigado, tá num lugar seguro. Espera um pouco antes de sair, não são 15 ou 20 minutos que vão atrasar a sua vida para sempre. Espera um pouquinho, saia com calma, evite os locais que normalmente tem enchente, evite ficar embaixo de árvore, evite ficar em ponto de ônibus, evite ficar em local desabrigado, porque a previsão do tempo está prevendo para hoje esse calor que a gente está tendo agora, esse solão aí, mas agora é o padrão verão, é o modo verão, né? Você tem esse calorão intenso, as nuvens vão se formando, a partir do meio da tarde para o começo da noite chove bastante, aquelas pancadas que são rápidas, mas são intensas e que pegam você de surpresa. Às vezes você pensa que dá para passar com o carro, se arrisca, acaba não dando para passar e acaba tendo um prejuízo muito grande. Bom, nós vamos falar também no nosso noticiário policial. A Lucimeire Ramalho está em Piracicaba, onde um cidadão foi preso. O cidadão, o tal do Claudião, vinha tocando terror lá em imóveis. Muitos familiares dizendo que o Claudião estava assaltando todo mundo lá, invadindo os imóveis, tocando terror lá. Ele foi preso. Uma entrevista coletiva agora de manhã está esclarecendo essa situação também. Um alerta para as pessoas que estão em volta do rio Piracicaba. É muito bonito, né? Você vê o rio cheio, mas o rio atingiu 4,64 m nesse domingo. E aí o próprio comércio ali no entorno, ali na Rua do Porto, esse comércio acaba sendo prejudicado, porque a água começa a subir, acaba prejudicando o comércio ali também. Nós vamos falar de um feminicídio em Limeira também. O Tiago Dantas vai trazer essa reportagem para a gente. E vamos falar, é claro, da Mega Sena da Virada, vamos falar dos assuntos todos que envolvem esse final de ano. Amanhã, especificamente amanhã e no dia 1º, nós teremos o programa aqui de rede, não teremos o nosso local aqui, o Manhã Bandeirantes local, mas na quinta-feira a gente vai voltar e nós vamos voltar com os assuntos locais. Vamos conversar com os economistas. Você já gastou seu 13º? O que é que você fez? Você aplicou? Você comprou material escolar? Você pagou cartão de crédito? Você pagou dívida que tinha com a agiota? Espero que não. Mas o que é que você fez com o dinheirinho que você recebeu aí? Você colocou na poupança, se bem que a caderneta de poupança não é um bom expediente nos últimos tempos. Então a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui para que você possa terminar bem, né, esse ano aqui de 2024 e começar um ano de 2025 que certamente vai ser de muitos desafios, com um novo salário mínimo já, que não é muita coisa, né? R$ 1.518 não é muita coisa, mas é um aumento aí. Uma alíquota também que vai começar a funcionar para desconto do imposto de renda na fonte, a partir de 2027 também novas mudanças. Enfim, a gente vai tocando essa bola aqui para que você continue sendo uma pessoa bem informada, continue sendo o nosso ouvinte de sempre, de todas as manhãs, de todas as tardes, de todas as noites, e que a gente possa, durante esse ano todo também, fazer com que você tenha realmente um bom final de ano e consiga sair de casa muito bem informado, com informações do trânsito, com informações de engarrafamento, com informações não só policiais, mas informações que possam ajudar você aí no seu dia a dia. Eu queria dar também uma informação importante aqui, que é se você
Normalmente as pessoas gostam de dar uma folga para a patroa, né? Não é só colocar a patroa, viu, Danilo? Não é colocar só a patroa no fogão, não. Vamos, né? Comprar aí fazer um agradinho para ela, né? Comprar aí uma cesta de final de ano. Mas é muito importante que você faça o seu pedido também. As pessoas que estão trabalhando nesse nicho estão já com os estoques já comprometidos, estão com os pedidos já feitos. Se você sair hoje, dia 30 de dezembro, 11h24 da manhã, para poder fazer um pedido aí para aliviar, tirar um pouco a patroa do fogão e aliviar aí a sua cesta de Réveillon, é bom você correr, viu? É bom você correr, mas faça uma pesquisa de preços antes. O Procon está dizendo aí que de um estabelecimento para o outro até 120%, 150% de diferença quando você vai fazer aí o seu pedido. Se você não for fazer uma grande ceia, mas for fazer uma pequena ceia, um espumante ali, um panetone que seja, mas que Jesus possa estar presente ali na sua virada de ano, mas de qualquer forma você deve se preocupar com isso. Se você não trocou aqueles presentes que não serviram para você, as pessoas gostam muito de dar roupa, né? Se você não gostou da roupa, não gostou do tênis, você quer trocar, você pode trocar ainda, o Procon garante isso para você. Se você fez as suas compras pela internet, você tem até uma semana, até 7 dias para recusar aquela compra e você acaba na mesma embalagem ali. Hoje a compra pela internet é muito cômoda. Na própria embalagem que veio, você coloca de volta, recebe um código e manda até que você seja atendido nas suas necessidades. Então é muito importante que você esteja atento. Essa época aqui é assim mesmo, é época de abraçar as pessoas que a gente não vê há muito tempo, época de comprar e trocar presentes, época de participar de uma ceia e época de fazer planos para o ano que vem. Mas tem gente que faz plano, tem gente que fala assim, olha, o ano que vem eu vou frequentar uma academia. Ele faz isso, né? Aí ele levanta no dia 2, dá uma caminhadazinha ali de 15 minutos e fala que já tá bom e não faz mais nada o ano inteiro. Não adianta. E a doutora Carla Lopes, que é endocrinologista lá em Sorocaba, ela disse, se você vai sair para caminhar, saia para caminhar. Esse negócio de ficar vendo vitrine não adianta não. A camarada pega e fala, eu vou caminhar. Eu fiquei 2 horas andando no shopping. Entrou aqui, viu a loja aqui, parou. Não adianta. Tem que ser aquele passo que você vai empregar como se você fosse perder o ônibus, sabe? Se não aguenta correr, tá bom, não corre. Mas dá aquele passo rápido, porque é só assim que você vai conseguir mesmo manter a sua saúde em forma. Não deixe de consultar o seu médico, não deixe de fazer os seus planos, não deixe de tocar a sua vida daqui para frente, porque o mundo está aí para a gente desfrutar dele enquanto a gente está aqui. Não sabe quanto tempo a gente vai continuar, mas enquanto nós estivermos aqui, temos que viver com qualidade de vida, temos que ajudar as pessoas no objetivo delas e temos que fazer com que nós possamos sempre tornar esse mundo melhor. 11 horas mais 27 minutos, estamos encerrando o Manhã Bandeirantes de hoje. Daqui a pouco o Leandro Bolles vem com todo o noticiário esportivo. Olha, Ponte Preta, Guarani, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, times grandes, todos com técnicos internacionais. Olha, impressionante, que fase, hein? Nós estamos vivendo no futebol brasileiro. E nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, então, no dia 2, às 10 da manhã, com mais um Manhã Bandeirantes. Até lá, um grande final de ano, fiquem com Deus. Um abraço aqui para o Danilo Capucci e também para o Pedro Piscinato, que nos ajudaram, eles que fazem parte do timão do Gil Kleber. Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco